Começa agora o Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente tem duas pessoas maravilhosas. Hoje nós temos a Vanessa Leite, que vocês já conhecem do vídeo já de muito tempo, apresentadora. Até brinquei aqui nos bastidores que eu fico meio intimidado, porque a gente apresentar um programa, eu não sou apresentador, como vocês sabem, do lado de uma pessoa que é um ícone da televisão aqui da região e lógico do país. Vanessa, obrigado pela tua presença. Imagina. Realmente por uma questão até de respeito, não é medo não, né? Mas poxa, tá do teu lado é maravilhoso. Imagina, eu tenho uma admiração profunda por você e obrigada pelo convite. E a Vanessa, né, âncora de telejornal, repórter, consultoria, assessoria de imprensa, já por muito tempo trabalhando na área de comunicação, nós somos colegas, mas aí depois de alguns anos ela também começou a se enveredar para uma área que é incrível, que é consultoria de imagem, né? E aí para debater um pouquinho sobre essa questão de conteúdo e forma, de imagem e como a gente está por dentro e por fora, a gente trouxe também a Morgana Lara, que é outra amiga, parceira de Pilates, né, Morgana? Já fizemos alguns treinamentos juntos, uma pessoa incrível também. E a gente debateu um pouquinho sobre essa questão que eu acho que fala-se muito hoje em dia do interior, né, de se preocupar com a autoestima e tal. Mas a gente também não pode colocar num campo a imagem como se fosse uma coisa fútil. E por muito tempo, e eu venho acompanhando isso, se coloca essa questão, não, porque a gente tem que meditar, mindfulness, não sei o que e tal, como se a aparência não fosse importante. E aí a gente vê pessoas que de repente se maqueiam, que se produzem e tal, e estão sofrendo de depressão. E outras pessoas que de repente estão super felizes por dentro, mas não alinham a sua imagem pessoal. É possível fazer esse alinhamento? Dá sim. Você fez uma introdução perfeita. A consultoria de imagem e estilo, ela não tem nada a ver com moda. Ela tem a ver realmente em buscar a imagem que você deseja naquele momento. Porque a vida muda. O momento de vida, né, uma hora você está solteiro, está casado, está com filho, enfim. A moda muda, o corpo muda também, né? Então são várias mudanças. Então você tem que buscar o que você gosta, é a sua essência. Então, como alinhar o seu conteúdo com a sua imagem. E quando você alinha essas duas coisas, a comunicação com o outro, na família, no trabalho, seja onde for, a comunicação ela é muito mais fácil. Você consegue passar aquilo que você deseja, sem ficar buscando ferramentas e falando, explicando muito sobre aquilo. Então, a consultoria de imagem, ela é muito mais do que moda, do que tendência. Ela vai muito mais além, porque ela cuida do indivíduo. Muito bom. Eu até já emendo um pouco essa tua primeira fala com algumas pessoas que às vezes a gente fica com a sensação, e aí a Morgana me ajuda nisso, né? Que a pessoa, como eu falei, né? A pessoa às vezes tá triste por dentro, mas a aparência dela tá maravilhosa, né? E ao contrário também, mas eu me preocupo um pouco porque às vezes a gente vai dar treinamento e às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa linda, aquela pessoa maravilhosa, tem até uma boa comunicação, se veste super bem e tal. E aí na hora que vai pro treinamento, que aí a gente começa a tirar essas cascas, aí a gente percebe que de repente a pessoa está toda fragmentada, né? E como que você vê isso, assim? Dá para vestir essa casca mesmo o interior estando totalmente destruído? Sim. Primeiro a gente tem que pensar que o sujeito, não dá para separar, né, o contexto do sujeito apenas com a imagem. É por isso que esse trabalho, né, que esse tema de hoje é bem importante, porque trata-se de uma construção, né? Então não adianta você estar vestindo uma bela roupa, uma bela maquiagem, se essa construção não é interna, né? Até porque a construção do eu é um momento muito subjetivo do sujeito. Então, esse tema é muito pertinente. Aí vai um pouquinho nessa questão do fake, né? Porque hoje em dia a gente olha as pessoas, essa pessoa parece ser fake e tal. A gente consegue corrigir isso, por exemplo, num trabalho de consultoria de imagem, assim, a gente consegue alinhar melhor o posicionamento daquela pessoa com a imagem dela? Dentro da consultoria de imagem e estilo, você tem ferramentas. Uma delas é a roupa, né? Então a gente tem aí a ferramenta de análise de coloração pessoal, análise do cabelo, tem análise do estilo, no que fica bom naquele corpo. Porque eu falo assim, o mais importante é o meu cliente, como ele é. Eu não quero transformá-lo no que ele não é. Então eu tenho um cliente que veste uma calça 66, ele é um plus size, ele é jovem. Eu não poderia colocar
cores escuras nele, muito pesadas, por essas razões. Então você tem que traduzir, pensar na idade, no que ele quer passar. Você consegue alinhar tudo isso, né? E a roupa é uma dessas ferramentas. O cabelo, claro que obviamente tem também o que é falado, como ele vai falar. Eu vi algumas propagandas de políticos que até estava bem vestido, mas o gesto entregava que ele não estava gostando daquela situação, de abraçar alguém, de entrar num carro com pessoas e tal. É nítido aquilo para mim. Então eu bato o olho e falo, meu Deus, precisava ter alinhado isso, ninguém viu, ninguém conseguiu ver. Para mim é muito claro que eu tenho a expertise de ter trabalhado em televisão, né? Então eu tenho esses dois olhares. Eu tenho o olhar do vídeo, do que está passando, do que ele está falando, e da roupa, que é outra ferramenta. E o seu trabalho é incrível, porque ele cuida muito das questões internas, né? Porque eu falo que a gente cria muitas crenças durante a vida. Uhum. E não é só crenças comportamentais também, é com relação a vestimento. Então, eu chego na cliente, ela fala assim, mas eu não gosto disso. Aí eu mostro uma outra opção. Mas isso aqui eu também não gosto. Você está anulando tudo por quê? Porque na época, lá atrás, alguém disse, e as crenças vão sendo criadas. E aí você vai eliminando possibilidades que seriam boas para você e aí não consegue melhorar, não consegue avançar. Então, o trabalho da Morgana é incrível, porque também trabalha com autoestima, a consultoria de imagem é muito isso, é um resgate. Agora vamos falar um pouquinho de comportamento para entrar nessa questão do fora para dentro, né, e do dentro para fora. Assim, eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, colegas antigamente, estavam lá na faculdade, aí tinha lá um perfil, vestia determinadas coisas e tal, aí foram lá, começaram a namorar tal, estavam mais ou menos os dois se vestindo igual, tudo, aí de repente se casaram, aí os dois enguardaram, relaxaram, né, assim, entre aspas, se perderam, mudaram completamente. A gente consegue ver um comportamento, por exemplo, das pessoas que de repente vão se acomodando nos relacionamentos e isso acaba influenciando também na estética, na apresentação? Sim, em muitos sentidos a gente pode pensar dessa maneira que o relacionamento, quando ele entra num estágio mais de acomodação, o sujeito tende também a deixar um pouco de lado essa questão do cuidado, da aparência, mas não podemos colocar isso de uma maneira muito generalizada, porque hoje a gente nota que os relacionamentos, as pessoas, na verdade, elas se cuidam muito mais um para o outro, por conta dessa visibilidade, desse momento atual de mídias. As próprias mídias, né, acabam expondo muito, isso, né, Vanessa? E complementando o que a Morgana colocou, muito bem colocado, é que, como eu falei, as pessoas passam por etapas na vida, né? E principalmente aquela mulher que casou, teve um segundo filho, um terceiro filho, e ela falou, poxa, não vou mais ter filho, tá ok, agora eu vou cuidar de mim. E aí é quando ela começa a resgatar de novo, que na realidade é muito um resgate, é trazer o seu melhor. A consultoria não quer transformar, como eu falei, você em uma outra pessoa, é trazer o seu melhor. Então, o que o Ari tem de melhor? É que a sensação que eu tenho, até você colocou a questão de filhos, que eu acho que, claro, acaba sendo um colaborador para isso, mas muitas vezes eu vejo, entre aspas, um abandono, assim, como se a pessoa parasse de se olhar, e aí até nos treinamentos a gente vê pessoas que nem se olhavam no espelho já há muito tempo, porque assim, agora a minha vida é o outro, minha vida é meu marido ou minha esposa, a minha vida são os meus filhos, e aí conforme você começa a olhar para os filhos, é como se você não precisasse mais se cuidar, ou não tivesse direito de se cuidar, porque agora tudo são os filhos. E na verdade isso é um grande mito, né? E uma grande bobagem se a gente for pensar, porque dá para ter filhos, dá para ser casado e dá para se cuidar e precisa se cuidar, na verdade, né? E bem colocado isso, mas normalmente isso acontece por quê? Porque é um momento diferente. É um momento que o filho precisa daquele cuidado, então normalmente a libido daquele casal, né, a libido no sentido
da psicanálise, é investida total de manter aquela família, de sustentar aquela criança no sentido de passar as leis, né, a moral, a ética e o cuidado da criança. Então, nesse momento, os indivíduos, eles tendem a deixar um pouco esse cuidado com a aparência um pouco de lado. Eu acredito nisso. Acho que ambos, né, pai e mãe, pegam as suas energias e depositam toda na criação do filho, né, naquele momento, e alguns acabam se deixando de lado, outras não. Eu conheço amigas, enfim, que mesmo do período ali depois que passa de bebê, 2, 3 aninhos, né, que aí já consegue emagrecer, voltar ao corpo que estava, consegue se arrumar de novo e tudo mais, mas eu acho que é uma fase. Claro que para algumas essa fase às vezes vai ser duradoura, se prolonga, e aí elas acabam esquecendo mesmo e entrando numa, que eu costumo dizer, na zona de conforto. A gente tem zona de conforto para tudo, né? Nos sentimentos também, no trabalho, e tem nessa coisa da imagem também. Entra na zona de conforto, tá bom aqui para mim, e aí você fica naquela situação por muito tempo. Isso é ruim, né? Isso é ruim, eu acho que em todos os sentidos, porque você não evolui, você não cresce, você não melhora, né? Isso a Morgana também pode falar. Você pessoalmente, você não evolui, enfim, não melhora como pessoa, e a imagem também. Então você acaba usando aquela roupa de ginástica todos os dias, aquele tênis todos os dias, e ficando com aquela imagem que tá cômodo, tá fácil, tá prático. Até porque, de certa forma, no caso dos pais, justifica assim, agora a prioridade são os filhos, e aí de repente acaba abandonando como uma desculpa. Talvez até antes a pessoa já não se preocupasse tanto com a imagem. Aí veio o filho e aí falou, opa, legal, agora eu tenho uma oportunidade de não precisar me cuidar porque eu coloco a conta na conta do filho. No caso da consultoria de imagem, como que fica essa questão da identidade? Existe esse tabu em relação à consultoria de imagem, assim, de você de repente formar uma pessoa que vai se apresentar de forma que fale assim, não é ela? Tem, claro. A consultoria de imagem e estilo, ela estuda o seu estilo, né? Eu tenho o meu estilo. Eu falo, gente, não é porque eu vou fazer a consultoria para Morgana que eu vou aplicar o meu estilo para ela. Eu tenho que descobrir, dentro das ferramentas que eu tenho de trabalho, eu tenho que descobrir qual é o jeito dela viver. Eu não vou nem falar em estilo, o jeito dela viver. Como ela quer se apresentar para os outros e para si, né? Então eu tenho que estudar junto com ela, porque é um trabalho em conjunto, não é um trabalho sozinho. Eu não vou chegar para ela e dizer, olha, Morgana, eu acho que é melhor isso para você. Claro que a gente pincela, obviamente, mas é ela que vai me trazer informações dentro do estudo ali que a gente faz dos estilos, para a gente chegar no que ela é, né? Para ter a cara dela. Então, a sua casa ter a sua cara, o seu armário ter a sua cara. Aí é que tá, porque é ele que faz a sua leitura, ele vai fazer a sua leitura. Existe um estudo que diz o seguinte, eu construo a imagem do outro em 3 segundos. Só que para você desconstruir essa imagem, que de repente pode estar errada para você, não é essa imagem que você quer passar, vai demorar muito mais para você desconstruir essa imagem. Então, em 3 segundos, eu consigo fazer a leitura de alguém. E tem uma coisa que é muito... Pode reparar aí na sua casa. Repara o seu armário como ele é. As cores, principalmente. Presta atenção. E depois olha para a sua casa. Veja sua sala, o seu quarto, as cores. Você vai ver que as cores que você usa de roupa, de acessórios, estão presentes na sua casa. As cores estão presentes. E aí, quando a pessoa fala, nossa, mas é mesmo, eu gosto muito de laranja, eu uso muito os terrosos e tal, e eu tenho almofadas laranjas, os terrosos na minha sala, porque é aquilo que traduz para ela, né? Perfeito. Até porque existe também um clichê enorme, né, que fala assim, a primeira imagem é que fica, né? E realmente a gente olha para a pessoa, a gente não conhece, olha para a pessoa, e aí assim, dependendo do que você apresentou ali naquele primeiro momento, vai ficar de repente pro resto da vida mesmo, né? Exatamente. É a associação de tudo, né?
é como você fala, como você pensa, o seu jeito de lidar com o outro, é o conjunto. É um conjunto, né? E a roupa vem para ajudar nessa tradução. Perfeito. Olha, eu vou chamar um intervalo rapidinho. A gente volta em 1 minuto aqui no Pessoas de Valor na Santa Cília TV. Até já. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Estamos de volta com Pessoas de Valor e hoje a gente está falando sobre imagem, mas não uma imagem fútil, aquela imagem que às vezes a gente fica, a imagem não é importante, a gente está falando daquela imagem que fica, a gente está falando de identidade, personalidade. E para falar sobre esse assunto a gente trouxe uma consultora de imagem, que é top, que é a Vanessa Leite, e uma baita psicóloga, uma profissional maravilhosa e por sorte minha, as duas amigas, Morgana Lara, ajudando aqui na construção desse tema. E assim, a gente está chegando no final de ano, esse programa é o primeiro programa de dezembro que está indo para o ar, né? Então as pessoas já estão aí recebendo seu salário, já receberam uma parte do 13º, pelo menos as pessoas que estão trabalhando, ou seja, entra aquele clima de Natal. Ao mesmo tempo veio uma notícia de que nós estamos recuando no Plano São Paulo, indo para a fase que prevê um cuidado muito grande. O que fazer nesse momento? Que dicas que a gente poderia dar para as pessoas, tanto na parte comportamental como nessa parte de imagem, agora para esse último mês do ano? Vamos começar por você? Assim, o que poderia fazer? É importante chegar nessa época do ano, por exemplo, mesmo com toda a tragédia que foi 2020, a gente traçar algumas metas? Sim, é sempre importante. Por quê? Porque no sentido de dar continuidade à vida, né? Os nossos objetivos, eles servem como uma fase de aprendizado, e o desejo de atingir essas metas, o desejo de concluir esses objetivos, eles é o que move, na verdade, a nossa vida. Então, é muito importante manter as suas metas, e por se tratar do final de ano, que é um momento onde as pessoas saem, né, para confraternizar ou para fazer as suas compras, então, tomar cuidado com o consumo excessivo, sempre fazer compras conscientes nesse momento, para que mais tarde, até por conta desse momento de incerteza, não se torne algo que te leve ao sofrimento, né, no ano de 2021. É porque também tem essa coisa, né? A pessoa vai lá, compra uns negócios, aí troca móveis, faz uma reforma, sei lá, em casa, qualquer coisa assim, aí fica super feliz. Aí entra janeiro com IPVA, com um monte de contas, aí vem aquela depressão e aquele arrependimento dessas compras. Mais ou menos isso, né? E você, Vanessa, em relação a essa questão que a gente falou aqui do tema do programa, que dicas que a gente poderia dar, por exemplo, para as pessoas agora para o final do ano, para as festas e principalmente para 2021, assim? Claro. A gente está aí agora estamos na fase amarela, então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, continuar tomando cuidado, não deve brincar com isso não. Quem está saindo pouco, está evitando, né, de sair, a dica que eu dou invista em acessórios. Então você pode, de repente, se não quiser comprar uma roupa nova, enfim, você pode e deve investir em acessórios. Então, por exemplo, isso você pode comprar pela internet, um colar dourado, prateado, um colar vermelho, né, para o Natal. De repente você já tem uma peça lá no armário, um vestido vermelho, põe um colar dourado, um colar prateado, ou um brinco de alguma cor, né? Aí eu ensino a misturar as cores na análise de coloração pessoal. Você pode pôr vários acessórios, né, sapato também, e tá super bem. Então você não precisa comprar, de repente, se você não quiser, uma roupa nova, porque a mulherada tem esse hábito de querer uma coisa nova no Natal e no Réveillon. É uma boa desculpa. Se você mudar o acessório, se você comprar um acessório novo, a roupa fica nova, ela fica com a aparência de nova, tá? Agora, se você for comprar uma peça, a dica é assim que eu falo para todas as minhas clientes: compre uma peça atemporal. Não compre só porque está na moda, porque a moda passa, a tendência passa. Então não compra aquilo que está na modinha, porque com certeza daqui a 6 meses você não vai
queira usar mais. Compre uma peça que você vai continuar usando pela vida, né? Crie um armário atemporal, que a qualquer momento você pega aquela peça e você está super bem vestida. Evitar realmente essa coisa de muita modinha. Uma coisa que eu acho legal até na tua fala, que quebra um pouco também esse estigma que a gente falou ali no início do programa, até que a gente nos bastidores também estava conversando, que fica a ideia de que, por exemplo, estilo ou imagem, ou essa preocupação para ter uma consultoria e tal, de repente um profissional liberal, uma pessoa que tem uma imagem pública tal, fica com a ideia de que um trabalho como uma consultoria é desnecessário ou às vezes até caro, e principalmente no caro que eu queria entrar. Veja, a dica que você está dando, por exemplo, é de economizar. Exato. Né? E às vezes as pessoas ficam assim, poxa, eu gostaria de ter uma consultoria dessa, mas poxa, eu vou gastar uma fortuna, colocar um dinheiro nisso, imagina, não sei o quê, e de repente a pessoa gasta uma fortuna comprando um monte de coisas que não se encaixam, desnecessárias e que acaba saindo muito mais caro, né? Tem isso também. A consultoria é um investimento, você investe em você e aí você aprende a se vestir melhor, enfim, a entender o seu corpo, a se entender, e dali você passa a fazer opções melhores. Então, caro é o que está parado no armário. E também tem uma questão de identidade que ligado ao consumo, eu vejo assim, até falando de mim mesmo, né? Às vezes eu olho no armário e aí eu faço uma autocrítica, eu falo assim, pô, vou pegar essa camisa de novo. Eu vou pegar essa blusa de novo, essa calça de novo. E aí eu tenho lá um guarda-roupa enorme, né? E a gente brinca muito com as mulheres com calçados, né? Porque as mulheres gostam de calçados e tal. Mas assim, eu vejo essa coisa de a gente ter... Parece que a gente tem muito mais roupa do que precisava, mas ao mesmo tempo ficar com aquela sensação de conforto. Eu tenho um monte de roupa aqui, como se tivesse uma loja dentro de casa. Sendo que mais da metade a gente nem usa. Quando usa, assim, a gente ainda coloca, mas não gostei e tal. Quando eu entro no armário, eu tenho uma outra leitura. Eu bato o olho e eu consigo ver N possibilidades que ela no dia a dia não consegue ver. Ela está muito acostumada a usar sempre a mesma roupa do mesmo jeito. E aí a gente chega com outras ferramentas para abrir o horizonte. E aí quando a gente sai às compras, que é o personal shopper, muitas vezes, em muitas situações, a cliente fala, eu quero levar esse vestido, mas você já tem esse modelo na loja. Eu sou a primeira a dizer, não compra. Isso você já tem. Por que você está repetindo? Porque é muito comum. A gente sai sempre para comprar o mesmo modelo de calça, de blusa, né? E aí parece que aquele armário está sempre do mesmo jeito. Mas é isso. Mas consultoria na cara, não. E aí falar de terapia, então, nem se fala, né? Porque também cai nessa coisa, né? Às vezes as pessoas ficam assim, vou fazer terapia, ou então vou fazer um treinamento, ou vou fazer uma vivência, não preciso, porque eu li o livro de autoajuda ali, tá tudo certo, né? E na verdade o efeito colateral disso também é terrível, né? Sim, existe uma tendência de imaginar que tudo que parece que é muito mais acessível, fácil, supérfluo, né? No caso dos itens, às vezes que a gente acha em loja gastando vários R$10, parece que preenche mais o sujeito do que essa busca pelo autoconhecimento, que no caso os cursos, a terapia e outras questões, também o livro também de autoajuda, também de um certo sentido também, ele ajuda esse sujeito a alcançar também um equilíbrio, né, sobre essa construção do eu. Mas existe uma palavra que a gente tem que começar a usar, que é prioridade. Né? O que é prioridade para mim? Né? Prioridade é cuidar da minha saúde mental, prioridade é me conhecer, saber realmente quem sou, construir essa imagem, né, real. Até para isso tudo funcionar, né? Porque como a gente falou, se a pessoa não se conhece e se ela não se aceita, qualquer coisa que você coloque a partir dali, né, é uma casca de alguém que não está suportando aquela casca. Exato. Então, assim, nada vai ficar bem, porque aí eu coloco vermelho, eu não gosto de vermelho. Aí eu coloco branco, branco é muito chato. Sim. E aí, então, tudo vai ficando muito, assim, vulnerável.
né, vamos dizer assim, para a pessoa cair, né? Então não é uma roupa melhor ou não é um jeito melhor, uma comunicação. Eu gosto muito de pensar, quando a gente faz os treinamentos, que as pessoas voltam mais seguras. E aí a pessoa mais segura, né, fazendo uma terapia, um acompanhamento profissional, ela também vai se vestir de forma mais segura, ela vai colocar cores que fiquem mais seguras, a comunicação dela fica diferente, né? Porque a gente está falando muito de roupa aqui, mas na verdade, como você falou, tem toda uma comunicação em volta disso, né? Com certeza. Então acho que esse completo, né, de tornar uma pessoa completa, passa pelo dentro, pelo fora, né? Tudo junto, né? O ser humano, ele precisa praticar, ele precisa da prática para aprender. Então, tudo bem que de repente um livro pode dar um start, só que aí tem o Ari com o treinamento dele, enfim, que é esse apoio que ele dá de ajudar no desenvolvimento das pessoas, que coloca um pouco isso na prática. Então, com ferramentas. Já estou até entrando na verdade assim, quando a gente pensa as vivências, exatamente, elas funcionam justamente como essas práticas que de repente no cotidiano a gente não presta muita atenção. Exatamente. Às vezes eu estou ofendendo alguém e não percebo. Aí de repente num treinamento eu vou colocar numa situação que a pessoa vai ofender a outra e falar, olha só, né, você está ofendendo o outro e você está se derrubando por causa disso. Então você traz a vivência, é a prática, é você praticar. Então quando você pratica, você sente. Quando você não pratica, passa despercebido. Sim. Muito legal. Vamos para o fechamento do programa. Eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem. A gente está final de ano praticamente, né? Porque estão aí nos últimos dias de 2020, um ano pandêmico. Fim de ano, né? Sempre é uma finalização de ciclo. E quando a gente finaliza um ciclo, sempre tende a ser um recomeço. E o recomeço necessita, sim, dessa esperança, né? Desse pensamento positivo sobre o futuro e que se manter firme nessa situação atual para que futuramente possamos sair dos nossos lares e nos abraçarmos e confraternizar com as nossas famílias e com os amigos. Legal. Obrigado pela mensagem. Você, Van? Bom, primeira coisa é que eu queria pedir para as pessoas evitarem a aglomeração, porque eu tenho visto muita aglomeração de pessoas e eu acho que se cuidem, né? A gente tem que se cuidar, não pode brincar com isso, né? A gente já está cansado do vírus, mas ele não está cansado da gente, ele continua por ali, tá? E a segunda coisa é dizer o seguinte, que dentro da consultoria, né, de imagem e estilo, é que se você ainda não olhou para o seu armário, pega esse mês, abre o seu armário, faça uma limpa, deixa no armário aquilo que você realmente ama, aquilo que você gosta. Então aproveita esse fim de ano para fazer essa limpa, para começar janeiro e aí quem sabe consulta, né, uma consultoria. Perfeito. Gente, obrigado. Pessoas de Valor fica por aqui. Como sempre, eu falo para as pessoas, né, e nesse momento que a gente voltou na fase Plano de São Paulo, tomem muito cuidado, né? A questão não é sair de casa ou não sair de casa, ver pessoas ou não ver pessoas. Eu tô nesse semestre inteiro e praticamente o ano inteiro lecionando, encontrando com pessoas pelo home office e videoconferência e super bacana esses encontros, né? Aqui mesmo a gente gravou a de casa está funcionando e com todos os cuidados, a gente está aqui com distanciamento super bom, com a máscara aqui do lado, assim, a gente tem tomar cuidado, porque realmente o vírus está aí, eu já tive a oportunidade de passar por ele, né, e vi várias pessoas, como também vocês tiveram a oportunidade de quem assistiu o programa saber, e aí eu queria deixar então minha homenagem ao Ivan Cheida, que nos deixou, né, justamente por conta do Covid. Então esse programa de hoje eu quero deixar aqui a minha mensagem de sentimentos, né, pelos familiares, pelos amigos, e falar que ele participou em algumas vezes, deixou um pouquinho a energia dele aqui no Pessoas de Valor, e aí fica então a minha homenagem ao Ivan, e vocês continuem com a programação da Santa Cília TV.